Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte. Caramba, faz tempo que eu não falo isso. É, eu sou o Ale Flávio e ao lado do Fabrício Gomes Oba, e aí? e do Samir Dalek. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, finalmente. A gente te dá as boas-vindas ao episódio número 15, depois de 4 anos do Encontro Literário, né? Um breve ato. E esse episódio é um hiato aí, né? Por motivos de a gente é adulto e não ganha dinheiro com podcast. Esse podcast é o segundo da série Clube de Leitura, né? Então vocês ainda lembram, né, lá nos anos 80, quando a gente gravou o outro Clube de Leitura, que foi sobre 1984, do Orwell. Foi bem bacana. Eu lembro que teve. Sempre que eu olho os números, acho que é um dos mais ouvidos. Acho que a gente também acabou dando sorte de que o 84 completou, acho que 50 anos esse ano passado, aí saiu a edição nova, tá? A gente pegou um pouco do hype do 84 e a gente também deu sorte de estar vivendo um governo distópico, ou uma época distópica, com pandemia, governo louco e tudo mais. Mas hoje a gente vai mudar um pouco o foco de alguma maneira e resolveu falar sobre o Sejamos Todos Feministas, né, que é da Chimamanda Ngozi Adichie. A gente já falou dela aqui várias vezes. E aí o Fabrício sabe disso melhor do que eu, a gente vai falar daqui a pouco, mas o livro ele é basicamente um TED Talk que ela fez e aí ela transformou num livro. Então, a gente vai falar disso já, mas é um livro super pequenininho, para quem quiser pegar para ler, tem 50 páginas. Gratuito. E tem o TED Talk, acho que você consegue ver a apresentação dela em si. Mas antes de tudo isso daí, que eu não sei mais fazer podcast, eu já tô botando a carroça aqui nos bois, eu preciso lembrar que os episódios ainda existem, tá? Eles ainda estão no mesmo lugar, né, que é encontroliterário.com. Lá tem link de Twitter, Instagram, essas coisas que a gente também parou de atualizar, mas a gente, se Deus quiser, com fé em Alá, a gente vai continuar fazendo. Eu tinha feito uma newsletter, que era basicamente para as pessoas que querem saber quando tem episódio novo, só se cadastrar lá, que aí a gente dispara um e-mail quando tiver. Isso é importante porque, como a gente não tem uma periodicidade muito fechada, talvez ajude as pessoas a saberem que tem um episódio novo, né? Mas é isso. Chega de papinho e vamos para a parte legal do episódio. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Relis, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Então, assim, eu sei que vocês estão pensando, cara, bacana, os caras vão falar sobre feminismo. Tem 3 machos, né, que resolveram cagar regra sobre feminismo. Né? Que porra é essa? Né? Calma, gente, assim. Calma, jovem, né? Calma, militante, que nem diz outra, brincadeira. A proposta, acho que é justamente dar um ponto de vista de como a gente, que é homem, pode, de fato, ser aliado da discussão e da luta feminista, né? Eu acho que a gente vai falar bastante disso, mas a ideia central do livro é que, olha que incrível, sejamos todos feministas, né? E é como a Bruna comentou isso comigo quando a gente estava preparando para gravar o episódio lá atrás, como essa coisa de um mundo feminista não é um mundo melhor para a mulher, é um mundo melhor para todo mundo, né? E dessa maneira não tem nada mais lógico do que a gente, como homem, se aliar. Efetivamente, se aliar não é falar que tem mãe e mulher, sabe? Umas coisas assim, porque eu sou criado por uma família de mulheres. Porra, que bacana, cara. Né? Não é se aliar de verdade e ajudar um pouco a gente quebrar esse normativo machista que tem, né? E é um pouco isso. A ideia, já para setar o tom aqui, para o pessoal também não achar que a gente quer dar um ponto de vista nada a ver, é que é o nosso ponto de vista. Como que a gente, homem, dentro desse contexto onde o feminismo ainda é visto como uma coisa absurda, isso é uma coisa que a gente vai discutir também, né? A gente ouve muito termos como feminazi, sabe assim? Então, como que a gente consegue ajudar a isso ser uma pauta e como que a gente consegue, por exemplo, eu tenho filha menina, o Fabrício tem uma filha menina, né?
como que a gente cria crianças feministas desde sempre. Que esse acho que é um outro livro dela, inclusive, né? Como criar crianças feministas. Então, assim, o livro, de cara, para quem vai ler, quem não leu, ele já joga uma luz, né, sobre essa coisa. E isso é uma coisa óbvia, mas acho que é bom a gente falar que o machismo existe porque, basicamente, sim. É isso, ele existe porque sim. Não tem uma razão para ele existir, né? Então, para puxar aqui, e até porque o Fabrício foi quem sugeriu o livro e leu o livro primeiro há bastante tempo, ele já sugeriu como, acho que sugestão de leitura em episódio. Eu vou, Fabrício, se quiser puxar a gente por debate, fica à vontade. Não, bem, amigos, estamos de volta agora em definitivo. Não, mas eu acho que é bacana porque, assim, é muito isso. A gente tem uma sociedade que é machista. Eu acho que todo mundo é machista em algum nível, seja homem, mulher, né? Transgênero, cisgênero, binário, não binário. Todo mundo tem um quê de machismo. E não é, às vezes, por querer. Lógico, tem aqueles que são estúpidos, mas a gente foi criado, acho que quase todos nós somos criados numa sociedade dessa forma. Então a gente aprendeu de pequenininho o coisa de menina, coisa de menino, né? Depois você cresce e fala assim, peraí, não tem que ser assim, né? Mas até a gente chegar nesse ponto, demora, né? Vai uma evolução. A gente espera que as próximas gerações sejam um pouco mais rápidas nesse ponto, para que a gente não tenha tanto sofrimento por tantos lados nesse ponto. E nesse livro, assim, você teve uma coisa que me chamou muita atenção em todo o discurso, assim, da obra. Simplicidade, né? É muito simples, é muito direto. Tudo que ela fala durante a narrativa ali é muito nesse ponto, simples e direto. Eu lembro que logo no comecinho, acho que página 5 ou 6 ali, já tem um impacto com uma frase que ela fala assim: se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Na hora, assim, eu já pensei que ver as coisas acontecerem frequentemente alimenta esse mau costume que a gente enraiza o preconceito, né, a discriminação. Ah, sempre foi assim, né? Então a gente acostuma o olhar a ver. E aí você fala assim, sempre foi assim e não vai mudar, né? Não, tem que mudar, tem coisa que precisa mudar. E às vezes a gente demora para ver. Boa parte do livro fala sobre isso, né? Sobre o não acostumar a visão ao que é errado, ainda que seja comum de se ver, né? Então assim, é comum de ver? É, mas tá certo? Não, não tá. E você tem que saber disso para poder lutar contra aquilo, né? Um outro ponto bacana também é que ela fala assim: perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas, mas o oposto não acontece. Ou seja, né, como a gente cria as crianças para serem diferentes. Então, assim, se todo mundo deve ser feminista, então a gente tem que ensinar as crianças o que é o correto, né, para que eles possam se equiparar em pensamento no futuro e a discriminação não seja nem criada, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho um casal, né? A gente tenta, ao máximo, ensinar para os dois que se um pode, o outro pode, né? Claro, não é tudo, né, que é tudo igual, tem coisas que são um pouco diferentes, mas basicamente, falou, olha, se o seu irmão pode fazer, você também pode. Se o seu irmão pode fazer, você também pode, né? Não tem essa de, isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. Então, acho que é muito no início, mas acho que pode começar por aí. Então, esse gancho é ótimo, cara, porque eu moro num condomínio aqui em São Bernardo. Não vou falar qual, porque, né, também não precisa. Nesse alto nível aí é bom não falar, não, porque corre risco. Cara, é alto padrão, eu tenho medo de ser assaltado. Não é nem por isso, é pelo que eu vou contar a seguir agora, né? E a gente mudou pra cá, vai fazer um ano agora, a gente mudou em maio do ano passado. E aqui em Maio é um condomínio grande, tem acho que 8 torres, tal, aquelas coisas muito grandes que fizeram um tempo e tal. Então tem salão de festa, salão de jogos pra criança e tal, aí tem aqui um salão de jogos para meninas. Nossa. Parece uma ideia legal, né? Parece uma ideia legal, mas aí você vai ver o salão de jogos pra mim. A Bruna até fez uma postagem disso um tempo atrás. Tem um salão de jogos pra meninas, o salão de. Eu não lembro se tá com um salão de jogos ou salão de brincadeiras, mas enfim, tem um salão de jogos pra meninas e você olha lá dentro tem uma penteadeira com luzes, um fogão, umas bonecas, uns carrinhos de boneca. Enfim, coisas de mulher, eu tô sendo irônico, tá? Que é cozinha, é máquina de lavar. Estereótipo pouco é bobagem, né? Meu Deus.
Pois é. E a gente olhou aquilo, eu lembro que a gente ficou olhando lá pra dentro quando a gente mudou. A Bruna falou, mano, vocês estão zoando, estão brincando comigo, que os caras montaram aqui um salão de jogos pra menina, que é basicamente uma cozinha, né? E um lugar pra se arrumar. Então, assim, é isso que você falou. Pra você que tem um filho homem e uma filha mulher, é interessante, porque, assim, se o Dante quiser brincar com boneca, tudo bem, Sim. saca? Só que na sabedoria popular não é tudo bem, Não, ixi, né? Maria. Cara, eu até brinco, porque eu tenho uma filha só e é uma filha mulher, né, a Babi. Mano, eu sofro pra fazer, pra pôr a chuquinha no cabelo dela, né? Eu te entendo, cara. Porque criança, homem não brinca com boneca. E a Bruna falou assim, cara, se os meninos brincassem com boneca, todo menino ia saber fazer uma chuquinha. Saca? É uma coisa besta, né? Pois é, eu fiquei até de escrever isso um tempo atrás e falar assim, cara, vocês que têm filho homem, ensinem eles brincarem com boneco, ou ensinem eles mexerem com cabelo de menina, porque, cara, é importante, né? Então, é isso, cara, tipo, a coisa essa divisão de gênero é tão bizarra que chega num nível de ter um prédio que tem um salão de jogos pra meninas que é essencialmente uma cozinha. Entende? Então, tipo, se a gente tá dizendo pra criança que ela tem que estar, desde pequena, onde ela tem que estar, que é basicamente a cozinha, a gente acabou todo o discurso, né? E é engraçado que no livro, logo no começo, ela fala que quando ela estava escrevendo algum livro, que não sei se é necessariamente esse, acho que é um que ele chama Hibisco Roxo, é um romance que ela escreveu. E um amigo dela fala alguma coisa tipo assim, eu tô pegando aqui o trecho, né? Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho, disse balançando a cabeça, com um ar consternado, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido, né? Então, e ela fala assim, então eu decidi me definir como feminista feliz. Esse é outro ponto, né? A discussão hoje é melhor, acho que a discussão hoje ela é muito mais rica, ela é um pouco menos dentro de algum limite, menos estereotipada, porque ainda é. Mas assim, a discussão era, feminista é mulher que não raspa o sovaco, queima o sutiã e não quer casar. Sabe assim? Só E não isso. tem nada a ver com isso, né? Feminismo não tem absolutamente nada a ver com isso. É louco isso, cara. Não, eu ia comentar assim, a pauta feminista, ela vem tendo muito avanço na sociedade, né? E, ao mesmo tempo, você sente esse problema, né? De tipo assim, por ser feminista, então a pauta é ruim. Eu acho que tem setores da sociedade que estão abraçando a pauta feminista, mas ao mesmo tempo a pauta feminista tem uma questão de, por ser feminista é necessariamente ruim, né? E eu acho que nesse ponto o livro, pelo fato dele não ser, agora falando mais sobre o livro em si, né? Pelo fato dele ser uma conversa mesmo, né? E propor o diálogo, né? Porque não sejamos todos nós feministas, né? Eu acho que propor esse diálogo dá essa abertura, né? Ele enriquece o debate, porque não fica uma coisa, uma discussão de um nicho, né? Que é uma coisa que até, se você pegar politicamente, a esquerda fica discutindo isso, mas a esquerda se perde muito em discussão identitária e não parte com uma discussão econômica e tal, enfim, né? Eu acho que essas discussões a gente tem que tentar trazer para todo mundo. É uma discussão importante, até porque a questão do feminismo mesmo, numa sociedade machista, né, você tolhe, inclusive, o crescimento emocional dos homens, né, pela questão do homem não poder expor uma fragilidade, não poder expor um momento de fraqueza, enfim, né? Então acho que nesse ponto o livro é muito interessante pelo fato dele ser igual o Xande comentou, de ser um TED Talk, né? De ser uma palestra, ele tem esse lado mais informal, né? Então por isso é muito interessante, né? E esses dias eu li um gibi, o Persepolis. Não sei se vocês leram, quem me escutou ler, de uma iraniana. E aí ela comenta muito essa questão de como é que estava a sociedade iraniana, né? Porque assim, a gente vê o livro do Sejamos Todos Feministas, parece tipo assim, que tem coisa que o Brasil não tem mais, né?
por exemplo, tem um momento que ela fala do restaurante, né? Se eu não me engano, que ela vai no restaurante e basicamente o garçom se refere totalmente ao homem, né? Que está com eles, né? E nunca ele vai se referir à mulher, né? E a gente pensa, pô, pelo menos no Brasil, tal, nesse tipo de coisa tá pelo menos quebrando um pouco, tal, né? E aí esses dias eu estava refletindo que não tem não tem como você falar que uma conquista social ela é eterna, né? E aí eu vou dar o exemplo do Persepolis, né? Por exemplo, no Persepolis, ela começa a narrar o que aconteceu no Irã nos anos 80, né? Que teve a Revolução Iraniana, a questão do Shah, que os Estados Unidos invadiu, entrou pesado ali numa discussão com o Irã. E aí a autora do gibi, ela estudava numa escola laica, então ela era uma escola misturada, meninos e meninas, né? Então você fala, pô, é uma sociedade que, enfim, tolera, né? Meninos e meninas no ensino, né? Enfim, pois teve a revolução o Shah tomou o poder, né? E aí foi a questão de você não ter mais um Estado laico, né? Virou um Estado islâmico. E aí é muito cuidado para falar que o islamismo não é radical e etc. Assim como grupos de qualquer religião, você vai encontrar grupos radicais, né? Não vamos falar que o islamismo é radical. O islamismo é uma religião muito, muito interessante, muito. É uma religião que admiro profundamente. Então, só esse parênteses para ninguém pensar que o cara é muçulmano, é radical e é machista. Não, não é, né? Então, assim, no Irã, o que aconteceu é que virou um Estado que não era mais laico, e uma seita islâmica extremista tomou o poder, né? Assim como poderia uma seita católica extremista tomar o poder, né? E se você pegar na Bíblia, você tem um monte de subsídios para falar que a mulher é nada mais que uma costela do homem. Tem subsídios para isso. Se uma seita extremista católica tomasse o poder, ela poderia falar isso e falar que o lugar da mulher era ser submissa ao homem. Então, enfim, feito esse parênteses, no Persepolis é mostrado essa questão que, enfim, ela estava acostumada numa escola laica. E aí o poder foi tomado, né, deixou de ser laico, e as escolas começaram a escola de meninas e escola de meninos, né? E aí você, na cartilha, você falar que o presidente o Shah, ele é a representação de Deus na Terra, né, na cartilha escolar. E você fala, cara, como que uma sociedade que tinha todos os traços, né, de uma certa liberdade de gêneros, tal, como que uma sociedade pode regredir, né? E aconteceu, cara, aconteceu. Então, assim, por isso que eu falo, não existe uma conquista social de você falar assim, hoje somos feministas, hoje a nossa sociedade é igualitária. Não existe uma conquista social definitiva. Porque amanhã, se algum grupo político organizado tomar o poder, esse grupo político organizado pode acabar com qualquer conquista social que você teve. Então, acho que quando eu estava lendo o Sejamos Todos Feministas, aí depois eu li o Persepolis, aí eu falei, cara, meio que dialoga as coisas, e é meio que para ficar atento, né? Porque às vezes a gente quando eu li, eu lembro que me parecia que várias coisas a gente falou assim, isso aqui no Brasil, nós somos machistas, mas nem tanto quanto na Nigéria, né? Agora, nessa questão do restaurante, da gorjeta, dela comentar das discussões da família, né? Que lá tem a discussão de família para definir as coisas e tal, mas as mulheres não participam da discussão da família, né? E você fala assim, não, no Brasil, pô, você tem, a mulher ainda tendo, ainda que um poder pequeno, mas ela ainda tem um poder. O Brasil é machista pra caralho, né? Mas você pensa, pô, como que a gente. Certos trechos do livro parece que o Brasil já evoluiu em alguns setores, né? Comparado com a narrativa da Nigéria, né? Mas, assim, tem que ficar muito atento. A gente não pode menosprezar que qualquer conquista social qualquer avanço cultural que nós temos, pode do dia para a noite ruir. Então acho que é muito importante. Então a gente não pode imaginar que a sociedade um dia vai virar feminista e pronto, acabou. Não, o movimento feminista ele vai ser uma coisa constante. Os debates feministas vão ser uma coisa constante. O dia que a sociedade ser igualitária, vai continuar tendo debate, porque você não pode simplesmente chegamos no ponto e acabar com a discussão, morrer a discussão.
porque vai acontecer igual eu falei, né? Vai acontecer pode acontecer de um grupo tomar o poder e acabar qualquer avanço social que você tem. Antes de passar de novo pro Fabrício, o Samir, ele tocou em muitas coisas importantes aí. Aliás, o Persepolis é um livro que tá na minha lista para ler desde sempre, assim. Eu já ouvi falar muito bem do Persepolis de muitas pessoas diferentes, em muitas situações diferentes, assim. Puta gibi. É muito bom. É assim, ele não só é apegado à questão feminista, tá? Porque às vezes alguém pode pensar assim, nossa, é um livro feminista, pá, não vou ler. Não, cara, ele é a vivência de alguém que passou por aquele período, que cresceu nos anos 80 no Irã, e aí tem toda a discussão, e depois ela acaba indo pra Europa. Cara, nossa, impressionante esse Persepolis. E para quem não sabe, o Irã é o que ficou do Império Persa, né? Que é um dos impérios mais importantes da história da humanidade. Assim, né? Batia Para pau dizer a o pau com a mínimo. Grécia, né? Batia Pois é. pau a pau com a Grécia, né? Pois é. Os persas eram algo fora do comum para a época e tempo e tudo mais. Então, assim, o Irã é a continuação disso. Então, tem uma, além de tudo, tem uma relevância cultural histórica ridícula, né? E é interessante que eu já vi também, o Samir estava contando, eu lembro de ver fotos, eu sigo uma página, não lembro se no Instagram ou no Twitter, mas sobre fotos de coisas históricas, né? E eu lembro de ter visto foto de pré-revolução no Irã, das mulheres de mini saia na rua, e pá, e salto, aquela coisa toda. E, cara, depois disso acabou, né? E esse é o gancho que eu queria fazer do ponto das conquistas sociais, porque a gente está vivendo alguma coisa muito parecida com isso, né? É claro que se a gente olhar para 50 anos atrás, pensando em Brasil, seja de conquistas das mulheres, conquistas de negros e conquistas de outros grupos, é melhor. Mas a gente não tem nada garantido. E eu lembro de um, não vou lembrar quem era, mas eu lembro de um jornalista falando sobre isso, né? Que quem nasceu, por exemplo, quando a gente estava tendo a discussão sobre direitos trabalhistas, que foi há muito pouco tempo, acho que logo que o Temer, enfim, deu golpe. E aqui nesse podcast a gente não esconde lado, tá? Enfim. Acho que isso, depois de 15 episódios, acho que isso já tá claro, né? Quando a gente começou esses discursos trabalhistas, as discussões trabalhistas, eu acho que a gente tem... E eu não quero sair do foco do episódio, eu só quero fazer um parênteses que eu acho que é muito relevante. A gente tem uma geração que nasceu depois da CLT, a gente tem uma geração que nasceu depois do 13º, a gente tem uma geração que nasceu depois das férias. Então, a gente que não sabe a primeira luta que foi para muita gente conseguir esses direitos trabalhistas, essas coisas todas, e que aí, até naturalmente, tem para si que isso é algo dado, isso está dado. Né? A mesma coisa vale para essas discussões feministas. Então, se alguém hoje vê que, ainda com uma discrepância ridícula, mas ainda hoje a gente tem mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres em cargos estratégicos, mais mulheres protagonistas no mundo, uma pessoa que nasceu mais recentemente pode falar, porra, mas já tá bom, né? Não tá bom. Não tá bom, primeiro porque foi uma briga para chegar em alguma coisa que ainda não é legal, né? Se a gente tem uma divisão no mundo que é essencialmente quase 50-50, talvez um pouco mais de mulher do que de homem, né? E aí eu falo isso pegando até uns exemplos lá de onde eu trabalho, né? A gente faz alguns projetos internos, umas coisas para dentro, e a gente sempre faz recorte por exemplo, deixa eu dar um exemplo um pouco mais concreto sem falar muito, porque também não posso. Mas sei lá, a gente faz uma parada lá que é para premiar projetos legais das equipes e tal. Isso é Brasil, América Latina e Estados Unidos, né? E a gente faz lá, o pessoal concorre, se inscreve e tal, e a gente sempre faz o recorte de quem se inscreveu e quem ganhou, né? E aí a gente tem, no time, vamos dizer assim, na organização, a gente tem uma divisão que já é ruim, mas é melhor do que em muito lugar ainda. Então, a gente tem mais ou menos 60% de homens e 40% de mulheres, né? Aí a hora que você vai ver na inscrição dos projetos pro treco, aí vira, a inscrição é uma coisa do tipo 70-75% de homens inscrevem seus projetos e 20... Agora, gente, fiz letras, tá?
Quanto falta? 20% de mulheres escrevem. 30%. 30% das mulheres escrevem os seus. 70% de homens e 45% de mulheres. E faltou mais 5%. E aí tem vai. mais 5% que preferem não se reconhecer como nada. É isso, eu sou o Sérgio Moro fazendo conta. Então, aí você já começa a ver. Então, já na inscrição você tem um distanciamento, porque aí entra naquela discussão do tipo, homem se inscreve pra coisa mesmo sem saber se ele vai passar. A gente tem, isso é um dado, né, um dado científico, um dado concreto. Mulheres só se aplicam para vagas de trabalho se elas têm 100% de certeza que elas são 100% capazes de exercer aquilo, o que é um absurdo. Homem não, homem, mano, bullshita tudo e vai, né? E aí quando saem os prêmios de quem ganhou as coisas, tudo, o cuidado é olhar, a gente está respeitando a proporcionalidade ou a gente está dando 90% de prêmio para homem e 10% de prêmio para mulher? Né? Então é um pouco isso, assim, tipo, se a gente tem um lugar, um mundo onde tem 50-50 de pessoas, por que ainda tem, não tem que ter esse gap que nem os gringuinhos falam, né? Não tem que ter essa distância, tem que ser igual. Eu entendo que é razoavelmente utópico, mas precisa. E eu tô dizendo tudo isso para justificar essa coisa que eu falei, tem gente que acha que o que tá aí tá bom, porque nasceu num período onde é um pouco melhor, né? Mas, cara, de novo, eu tenho uma filha. A gente leva ela pra escola. A agendinha da Babi, ela vem escrito, bom dia, sei lá. Oi, mamãe, hoje a Babi fez tal coisa. A gente fez um experimento aqui em casa. Todo dia eu assinava, botava lá, Alexandre. No dia seguinte voltava a agendinha. Oi, mamãe, hoje a Babi fez tal coisa. Aí ela, Alexandre. Cara, a gente fez isso uma semana. Veio uma vez escrito oi, papai e mamãe. Então é isso. Existe um pré-arranjo de coisas que as mulheres devem fazer na sociedade que a gente tem uma certa dificuldade para quebrar. E aí, amarrando com o que o Samir falou a outra coisa que ele falou da maturidade emocional masculina, isso é outro ponto absurdo. Porque por muito tempo, né, chorar não é coisa de mulher, né? Chorar não é coisa de mariquinha. Olha lá que viadinho chorando. Aí a gente tem um outro problema também com homossexualidade, né? Com preconceito contra a homossexual. Mas assim, a hora que você começa a pensar nos desdobramentos de o que não é ter um mundo feminista, é um buraco quase que sem fundo, né? Então eu acho que é super relevante isso que o Samir trouxe, das conquistas sociais não estarem ganhas, porque assim, de novo, as mulheres conseguiram muito espaço, mas a hora que você bota em perspectiva é uma porcaria, né? Mas para quem nasceu agora é melhor do que para minha mãe. Tanto que minha mãe é uma pessoa que eu acho minha mãe razoavelmente progressista, mas ela é super conservadora, e ela é mulher, né? Conservadora barra levemente machista. Porque é isso que tem, né? Porque é isso que é contado. Então, eu vou ser super repetitivo mesmo. É muito importante a gente brigar por essas coisas e lembrar as pessoas, enquanto a gente está brigando por essas coisas, que essas conquistas não são para sempre. Podem não ser para sempre. Então a gente tá vendo isso aqui no Brasil. A gente está perdendo direito aqui, está reduzindo direito ali, é menos direito aqui, é menos mulher ali, é menos negro aqui, né? E por último, eu tinha anotado aqui enquanto o Samir estava falando, marquei aqui, a maturidade emocional, já falei, que homem não pode parecer mulher. Não é isso? Homem é homem, mulher é mulher e macaco é macaco, como diria o Falcão. Mas é isso, né? Homem não pode parecer mulher, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso já é um absurdo, né? A gente tem um presidente que foi eleito com um discurso do tipo, tive 3 homens, aí eu dei uma fraquejada e tive uma mulher. E tá lá eleito. Então, 53% da população acham que isso é legal. Inclusive mulheres. Inclusive mulheres. E aí que tá o problema, né? Esse discurso é muito importante, porque todo mundo precisa falar sobre isso. E o Samir falou também do lance de quando a gente compara o Brasil com outros lugares, pode ser que a gente esteja muito mais avançado. Isso também me chamou muita atenção no livro, porque aí tem uma outra questão que aí eu não vou entrar nela, porque também não tenho profundidade nem conhecimento para falar, mas eu sempre ouço, quando eu ouço feministas negras, como é a Chimamanda, ou a própria Djamila, ou outras não famosas, falando que a questão do feminismo ela é tão complexa para a gente discutir, porque quando você vai falar de uma mulher negra, os problemas são outros ainda.
São ainda maiores, né? Se somam, né? Exato. Então, assim, a discussão sobre ser feminista ela é tão importante porque ela vai colocar umas amarras e uns band-aids e uns curativos em coisas muito profundas. E não é só sobre mulher ganhar a mesma coisa que homem. De novo, o feminismo para mim às vezes soa, para quem não gosta dessa discussão, como reducionismo, sabe? De novo, que é o que ela fala aqui, né? São mulheres infelizes que não querem arrumar marido. Isso é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Falei pra cacete. Mas acho que esse é o lance do estereótipo, né? E aí é um outro ponto que eu achei muito bacana do livro também. Ela cita uma pessoa, né, uma amiga, uma conhecida dela, que tem o mesmo diploma e o mesmo emprego que o marido. Ou seja, em tese, eles já estão em condição de equidade, pelo menos nessa questão trabalhista. Só que quando eles chegam em casa do trabalho, a mulher cabe a maior parte, quando não a totalidade das tarefas domésticas, né? Como isso já ocorre em inúmeras casas no Brasil e mundo afora, né? O que surpreende a Shimananda aqui no livro? Quando o marido troca, por exemplo, troca a fralda do bebê, a esposa fica agradecida, porque a impressão, ela fala que ele ajudou a cuidar do filho. Pô, mas você não... Aí é um ponto de vista meu, que uma vez uma amiga me falou. Quando alguém fala que me ajudou, eu tenho a impressão de que a tarefa é minha e a pessoa foi lá e me ajudou. Quando você fala de tarefa doméstica numa vida de casal, eu não vejo coisas como coisas para os homens fazerem, coisas para as mulheres fazerem. Você tem que dividir as tarefas, né, na verdade. Então, é uma outra forma de a gente ver como o machismo tá enraizado na gente e por que é tão importante ter esse feminismo. E aqui eu não estou querendo pagar aqui de santo, né, e falar que, nossa, eu sou o cara divisor das tarefas. Não, não é isso. Falho muito, nossa, não tem nem como negar. É, mas é interessante como a gente às vezes vê isso, né? Se você vê um rapaz com um bebê na rua, ai, que legal, você viu que lindo? Ah, ele tá andando com o filho, né? Que maravilha. Quando vê a mulher andando na rua, você tipo, ok, né? Tipo, é obrigação. É engraçado, né? Quando você vê. Uma vez eu fui num lugar e perguntei se não tinha trocador, né? No banheiro masculino, o cara falou, não. Tipo, indignado, isso não, por quê? Aí eu falei, não, é que a gente tem que trocar a fralda do bebê e tal. Não, o trocador tá no feminino. Tipo assim, a obrigação é dela trocar, não é sua, tá louco? Né? Então, é mais uma coisa que reforça essa questão da divisão das atividades e das tarefas e de tudo mais. É, é mais um ponto que parece ser banal, né? E a gente vê ainda como muito um tabu. Eu não aprendi, por exemplo, a cozinhar, né? De pequeno, assim, minha mãe não me ensinou, eu também nunca tive interesse, né, para ser sincero, de ir atrás, nunca precisei também, vamos dizer assim. E aqui em casa, por exemplo, a Estela cozinha maravilhosamente bem. É um espetáculo, assim. E eu, obviamente, sou péssimo, então eu me sinto na obrigação de fazer o resto das coisas, né? Porque, tipo, se ela já faz isso todo dia, né? Então eu brinco, né? Falo, quem cozinha não lava a louça, né? Tem que ser assim. E eu acho muito ok. E a minha mãe, por exemplo, achava que não. Ela tinha que cozinhar, ela tinha que lavar a louça, ela tinha que guardar tudo, e meu pai não tinha que fazer nada. Então é algo, é mais um exemplo que é citado no livro, né? Não tem essa do ajudar, né, nas tarefas de casa. É divisão, é dividir, não é ajudar um ou outro. Não, isso é outra coisa que é engraçada, né? Tipo, que é esse lance de, tipo, a gente tava falando disso aqui em casa também, não faz muito tempo, faz uma semana, eu acho, sobre como se você, por exemplo, se você vai famoso almoçar na casa da avó, né, que é outra geração e tudo mais, em geral você tem os caras na cozinha, não, na cozinha, os caras, sei lá, na sala vendo TV e todas as mulheres na cozinha fazendo comida, fazendo o que tem que fazer e tudo mais. E de novo, o que eu falei agora há pouco, e tá dado, né? É assim. Não tem que mudar, né? Não tem que mudar porque, mano, esse negócio do sempre foi assim, eu também escrevi sobre isso esses dias, cara. A gente tem uns problemas aí que a gente responde com, mas sempre foi assim, fazer o quê? Né? E esse é um deles. Então, cara, eu acho bizarro porque eu tava pensando uma vez que essa é uma discussão que ela só é boa
a discussão não, né? Mas uma sociedade nesse molde, ela só pode ser boa. E a gente não consegue ter essa visão, né? A gente problematiza essas coisas. Né? A discussão de gênero, ela não tem razão de ser nenhuma a não ser estrutural. Sabe? Ela é assim porque alguém quis que fosse assim. Né? A divisão homem e mulher é assim porque sim. Por isso que eu falei no começo do programa, né? O machismo ele existe porque ele existe. Entende? Então, cara, discussão sobre o papel da mulher na sociedade deveria ser discussão de café da manhã, né? Eu acho. A gente como homem, e esse de novo é o propósito desse papo hoje, é o que a gente faz? Né? Porque é o que o Fabrício falou. Ninguém aqui, nenhum dos três também, isso é importante falar, ainda bem que você falou, ninguém aqui é desconstruidão da massa, saca? Tipo, tudo os homens modelo Rodrigo Hilbert. Pelo contrário, né? A gente passa acho, muito longe disso no dia a dia, né? A gente prega, assim, a gente pode defender esses ideais, né? Como a gente está se colocando aqui para isso, mas assim, se a gente faz uma meia-culpa, a gente vê. Na boa, quando eu li o livro mesmo, eu falei assim, putz, eu já dei essa mancada, hein? Putz, eu já dei essa mancada. Aí sabe quando você olha assim e fala, caraca, eu me considero tão. é, é, não desconstruído, mas assim, uma pessoa tão pra frente assim, nessa questão de evolução, de pensamento de igualdade, de equidade, seja ela racial, de gênero, enfim, de qualquer coisa, né? Todo mundo é ser humano, tem que ser tratado igual e tal. Aí, sabe quando você começa assim, olhar e falar, putz, mas eu já dei essa mancada, hein? E não foi uma vez só. Putz, eu já fiz isso aqui, caramba, velho, eu tenho que melhorar. Eu acho que essa é a discussão. A gente tem que se colocar no ponto de que, bom, não sou perfeito, posso e preciso melhorar esse ponto e se propor a fazer. Acho que esse é o grande lance. Exatamente. Tipo, não, são dois princípios que a gente não pode partir de, né? Um deles é, eu tô falando sobre, então já tá bom, né? Já tô falando. Não, cara, é bom, é legal, mas, né? Não é só isso que você precisa fazer. Ou então não existe mudança. É aquilo que a gente fala quando a gente fala de política, né? A gente não ganha nada se a gente ficar só falando sobre. Uhum. O que você faz a respeito disso? Que é uma conversa, de novo, sem sair do tópico, mas saindo um pouco, que eu tenho aqui em casa, tá? Graças a Deus, hoje a gente tem uma condição muito boa. Ou melhor do que, por exemplo, eu tive quando eu era adolescente. Legal. O que eu faço com isso? Como que eu devolvo? Como que eu ajudo? Sabe? E a segunda coisa é essa coisa de não achar que manja muito, né? Essa coisa de, eu que é uma tá ligada com a outra. Não, eu leio sobre, eu sou super versado nesse assunto. Né? Eu pago metade da conta, eu abro... Cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do rolê. Como diria o Cocina, o bagulho é louco. O bagulho é mais louco. Não, eu ia comentar, né, que essas pautas, né, cara, a gente tem que, nós como os homens heterossexuais, cis, né, a gente aprender, escutar, aprender de novo, escutar, e quando for falar, meu, tô falando certo, é isso é isso mesmo, né, e não só na pauta do feminismo, na pauta do LGBTQIA+, sempre a gente tem que aprender e tem que discutir, né? Então, assim, faz sentido a gente conversar, porque sejamos todos feministas, é isso, né? Então, e sempre aprender, né? Sempre aprender. E assim, sobre o livro em si, como vocês estão percebendo, a gente não está discutindo o livro que nem a gente discutiu o 1984, talvez, porque, cara, ele é um livro, de novo, muito curto e que é interessante ler, porque é uma perspectiva muito pessoal, uma perspectiva muito íntima da questão. E o que eu acho que o Fabrício falou isso. É um livro muito, muito acessível. Né? Que também esse é outro ponto que a gente às vezes cai na armadilha de transformar discussões que são importantes para a sociedade em temas complexos. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro onde eu li, mas eu ainda vou fazer uma camiseta disso, né? Que amarra com aquilo que o Fabrício falou, o Samir falou sobre porque a esquerda precisa parar com as pautas identitárias e né, falar mais sobre economia, etc. e tal. Esse já é um problema muito grande, porque falar sobre feminismo não deveria ser uma pauta de esquerda.
É que tem só pra. É que tem essa discussão, né? Tipo, tem uma galera da esquerda que fala assim, a esquerda só fica discutindo pauta identitária e não discute o cerne, né? Que é desigualdade social e tal, né? Não, não, é isso, tipo, é bizarro a gente isso ter virado uma discussão vamos colocar assim, de um espectro político apenas. Como outras coisas também, então, cara, isso não é uma pauta, não pode, não deveria ser uma pauta de esquerda ou direita. Então isso é uma das coisas que a gente tem que resolver, né? Como que a gente leva essa discussão sobre feminismo, sobre mulheres na sociedade para qualquer lugar. É claro que em partidos de extrema direita isso não vai acontecer, porque a própria existência desse tipo de gente pressupõe que mulher é inferior. Então é importante a gente não transformar esse discurso. Eu estava falando que o livro era muito simples, aí eu entrei nessa coisa da esquerda, porque a gente também tem uma tendência a, a, a intelectualizar uma discussão que deveria ser um pouco mais palpável. E aí eu ia falar da frase, que era tipo, a esquerda precisa sair dos intelectuais e voltar para os trabalhadores, que é um pouco a mesma coisa. Né? Não estou condenando, essa conversa ela precisa existir em nível, vamos dizer assim, acadêmico, intelectual também. É óbvio. Mas é importante também a gente popularizar no bom sentido, no sentido da conversa. E isso é uma armadilha que a gente cai muito em transformar conversas e pautas que são extremamente importantes em uma coisa que parece que só pode ser discutida por iluminados, saca? E esse é outro ponto do livro que é fundamental. A discussão, e o livro é para todo mundo ler. Para todo mundo ler. Né? E eu acho que isso, para mim, isso resume e diz o que precisa ser feito do ponto de vista do feminismo, que é todo mundo precisa falar sobre isso em todos os níveis de escolaridade, classe e etc, 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 etc. Né? E isso, para mim, no livro é chave, assim, né? Durante o livro. É como o papo é fácil e fluido. Né? E ele está sempre pautado em coisas que a Chimamanda passa na vida dela ou passou na vida dela. Né? E aí ela tem, para parar de falar aqui, eu separei uma frase dela que ela fala que a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. E é isso. É isso mesmo. Não, acho assim, a principal mensagem que o livro passa, na minha opinião, é a última frase dele. Ela coloca assim: a meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz, sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos de resolver, podemos fazer melhor. Então acho que é exatamente isso. É assumir que existe um problema que precisa ser discutido, e isso tem que ser discutido em cada residência, em cada local de trabalho, em cada oportunidade possível que se tenha. E sim, todos nós, homens, mulheres, a gente pode fazer melhor. É isso mesmo, né? Não é uma luta feminina, é uma luta humana, uma luta de todo mundo. Você não precisa ser negro para ser antirracista, você não precisa ser mulher para ser feminista, né? Você não precisa ser gay para apoiar alguma luta do movimento LGBT. Então, assim, é simplesmente você ser uma pessoa realmente humana, entender que o outro tem dificuldades e níveis de acesso diferentes do que talvez você ou que outras pessoas tenham, simplesmente por uma questão estrutural. E fazer o possível, o tal seu alcance para lutar contra isso. Não estou falando para ninguém, todo mundo sair na rua, né, e se matando, bater. Não, não é isso. Mas assim, você tem que entender o local onde você se encontra em cada pauta dessa, e aqui no caso do feminismo, e falar, tá, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer para que isso seja melhor, para que seja menos desigual, para que no futuro meu filho e a minha filha não sofram dessa forma? Eu acho que esse é o ponto, né? E acho que é isso mesmo. Essa é a luta que tem que existir. Não, e eu ia falar outra coisa. Eu lembrei agora, você concorda com tudo, que acho que não tem onde já ir pôr. Mas a gente vai falar já das indicações, e isso é outra coisa muito interessante, né? A gente estava ouvindo alguma coisa aqui em casa outro dia e acho que era um vídeo da Rita Von Hunt. Para quem não conhece a Rita Von Hunt, pelo amor de Deus, vão no YouTube e escrevam Rita Von Hunt. Eu vou colocar nas indicações. E eu só vou falar isso, depois vocês vão entender por quê. E é isso, né? A gente vai falar das indicações agora e, óbvio, eu imagino que a gente vai indicar autoras femininas. Isso é um exercício muito interessante para a gente entender como isso é um problema. Por que a sociedade é machista e tosca. Quando a gente fala, me indica aí uma escritora, é mais difícil do que quando te pedem para indicar um escritor. O escritor vem mais rápido.
né? Mesma coisa um artista, um cantor, um pintor, um filósofo e assim por diante, né? Até teve, quando a gente falou de mulheres na literatura com a Raquel, eu lembro que eu queria tentar explorar essa coisa de tipo, porra, filósofas, né? Por que a gente não fala de filósofos? Porque a Grécia era uma sociedade elitista, machista e branca. Isso não tem nada a ver com a produção. Eu não estou questionando a produção dos filósofos gregos, mas estou dizendo que a gente já tinha ali um problema de gênero e é por isso que você não conhece, talvez, filósofo, porque mulher não tinha que pensar, mulher tinha que trabalhar enquanto o homem estava lá pensando com a mãozinha no queixo, né? Então, é isso que o Fabrício falou, né? É importante discutir sobre, é importante ter um podcast com 3 caras falando sobre isso do nosso ponto de vista, sem cagar regra e também sem parecer que a gente está vindo como arautos da sabedoria e da, da maturidade, né? E falando, a gente é muito pra frentex e feminista. Cara, a gente não é, mas acho que a gente tem, como a gente fala de literatura e a gente, graças a Deus, hoje tem escritoras que escrevem sobre isso, a gente precisa falar sobre. Eu tinha 2 coisas aqui, mas eu decidi por indicar o outro livro que eu tenho da Chimamanda, que é o Para Criar Crianças Feministas, né? Já que a gente está nesse tema. E para criar não, desculpa, para educar. Eu vou colocar lá no site, mas cara, o livro, acho que o livro. O título é meio autoexplicativo, né? E eu acho que esse é o ponto. Notem que ela não fala para criar meninos feministas nem para criar meninas feministas, é para criar crianças feministas, porque é isso. É isso. A discussão que a gente passou aqui 40 e poucos minutos falando é como que a gente enfia no bom sentido essa discussão em todos os meandros da sociedade, né? Eu acho que a gente precisa em algum momento, hoje, com o que a gente tem aí de governo, eu não consigo pensar que a gente vai conseguir colocar aulas na escola sobre esse tipo de coisa, porque isso é um absurdo, né, para essa gente. Então é como que a gente cria as nossas crianças para não ligarem se o Dante, que é o filho do Fabrício, está brincando de boneca ou se a Babi, que é minha filha, está brincando de avião, né? Então a minha fica sendo para educar crianças feministas, da Chimamanda também. Não, bacana. Eu vou fugir um pouco do roteiro aqui e vou falando sobre essa questão do feminismo, como ele é importante, e pra gente ter, para quem não tem, né, ter um pouco da ideia do que é a importância do feminismo na nossa sociedade. Eu vou fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz no último episódio do Clube do Livro e vou indicar um filme também. O filme se chama Terra Fria, né? No original americano, né? Ele é americano. Ele chama North Country. Aí tem a Charlize Theron como protagonista, quase irreconhecível, né? Uma alteração muito grande ali de personagem. Tem o Woody Harrelson também, tem a Frances McDormand. A Frances McDormand, o papel dela é muito marcante pra mim, por uma questão muito pessoal, porque ela, no filme, tem uma doença que minha mãe teve. Ai. É forte. Em suma, né, assim, o filme ele trata do quê? É a batalha que a personagem da Charlize Theron, a Josie, ela enfrenta quando ela vai trabalhar numa mina de ferro, numa pequena cidade onde ela nasceu, né? Ela saiu da cidade, né? Depois ela voltou para a cidade e ela voltou divorciada com 2 filhos. Então, né? Cidade pequena, interior, mulher divorciada, voltou, 2 filhos, pronto, né? É a receita do sucesso. E aí ela enfrentou muito machismo, intolerância, perseguição, assédios de todos os tipos, né? Moral e sexual, tal. Só que assim, ela não se abateu. Ela não deixou aquilo tomar conta dela e enfrentou tudo que podia e não podia, né, na visão de alguns, inclusive de parentes, né, e tudo mais. E, meu, ela foi até a justiça penal, né? Então ela foi até o quanto dava mesmo. É um baita de um filme. Ele ilustra muito bem para mim o pacote de maldade que as mulheres enfrentam assim no dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Muito evoluiu, é verdade, mas ainda tem muita evolução para chegar até o ponto de igualdade e equidade. E aí é bacana, porque a Charlize Theron é a protagonista do filme, né? A Frances McDormand também é uma co-protagonista ali, uma antagonista, e o filme é dirigido, né, também por uma mulher, que é a Niki Caro, que é neozelandesa. Então é muito bacana isso de ver, porque assim, é uma história de luta de uma mulher vivido por uma mulher, contado
por uma mulher. Então, assim, assumem, né, os seus papéis ali de protagonismo social que é devido a qualquer um que se destaque. Então, é muito bacana, recomendo, e é um filme, não é nem tão novo, acho que ele é de 2005, por ali, se eu não me engano, mas é muito bom mesmo. Eu recomendo Persepolis, né, da Marjane Satrapi, por tudo que eu falei, né, por essa questão de você verificar como é que era a vida no Irã, o que aconteceu com ela, uma pessoa que estava acostumada com uma sociedade plural, de repente fica uma cidade fechada. E o interessante é que depois ela vai para a Europa e aí ela volta de novo para uma sociedade plural e ao mesmo tempo ela fica, enfim, estremecida com aquilo. Então é muito interessante. Tem animação, tem o gibi. Quem quiser, acho que a animação chegou a ganhar alguma coisa do Oscar ou algum prêmio também. Então, quem quiser vá atrás, que é incrível, Persepolis. E, cara, antes da gente terminar, eu lembrei de uma coisa quando o Fabrício estava falando sobre essa coisa da gente ver um pai na rua com a criança e parece que é um acontecimento, né? Cara, eu passei por isso, né? Tipo, sou pai recente aqui e eu ouvi de muitas pessoas, tipo, quando a sua filha nascer, quem que vai ajudar a sua esposa? Eu, caralho, eu moro lá, eu sou o marido dela, a criança é minha filha. Não, mas sua mãe não vai lá? Cacete, velho, eu não sou inútil. O famoso tá de babá? Parece que é brincadeirinha, mas é chato pra caramba, cara. Tem uma. Não sei quem conhece, eu sei que a gente já tá pra acabar aqui, só estender um pouquinho mais. Não sei quem conhece, quem tá ouvindo conhece o Mamilos lá, que é um podcast bem, bem famoso. Acho que é o podcast mais escutado do Brasil, se não me engano. E uma vez a Juva Lauer, que é uma das apresentadoras, foi lá no trampo falar sobre isso, inclusive, né? Sobre essa coisa dos direitos da mulher e tal, e ela estava falando sobre licença paternidade, né? E uma das coisas que ela fala é isso, tipo, quando você vai na escola, numa reunião, vai o pai e a mãe, a diretora, o diretor, o professor, a professora fica falando pra mãe, assim, ó, né? Olhando pra mãe. E ela falava, cara, quem cuida das coisas de escola das crianças em casa é o Merigo, que é o marido dela. Eu não sei nada do que tá acontecendo. Só que eles estão olhando pra mim, eles estão falando pra mim. Então, a parada, ela vem tão enraizada que é isso, é o que eu escrevi outro dia sobre um outro assunto no Instagram, que é, tipo, bater palma pra pai que sabe trocar fralda. Porra, cara, isso é o mínimo, né? Pois é. Isso é ser um adulto pai funcional. Mas enfim, acho que se a gente não parar, a gente não para mesmo. Acho que a gente chegou ao fim aqui desse episódio especial do Encontro Literário, especial porque agora a gente lança um por ano. Espero que não. Eu também espero que não, mas queria agradecer todo mundo que, sei lá, de alguma maneira tá esperando que a gente vai gravar alguma coisa. Honestamente, não sei quando a gente volta, acho que daqui um mês pra ficar como a gente tinha combinado, né? A gente ia soltar um por mês, mas enfim, lembrando pra ir lá no nosso site e ver tudo que tá lá. Fabrício, obrigado. Opa, sempre um prazer. Samir, você no seu ambiente hostil, ambiente de droga, obrigado. Opa, eu agradeço, acho que daqui a pouco deve estar ouvindo um som aí, mas agradeço a todos, obrigado a vocês dois, rapaz. Isso aí, sejamos todos feministas. Muito bem, sejamos todos feministas, sejamos pessoas melhores, pelo amor de Deus, porque já tá tudo muito ruim. Bom, gente, é isso. Nos vemos, tudo dá certo daqui a um mês e até lá. Tchau!